Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Meninos e meninas, eu vou começar aqui a nossa reunião, certo? O nosso encontro. E rapidinho, na verdade, o motivo é a gente finalizar aquela proposta inicial nossa referente à questão da programação científica, certo? A gente estava devendo para vocês uma orientação melhor em relação à construção desses trabalhos, certo? E a gente traz para vocês, perdão, de forma extraoficial, parte do nosso regulamento da nossa primeira semana de iniciação científica da faculdade. Então, a gente iniciou as nossas atividades na Semana da Integração, a gente finaliza a Semana da Integração propondo essa atividade como veículo de inclusão da iniciação científica dentro do nosso curso, como veículo para melhoramento dos nossos currículos em relação ao aproveitamento das dinâmicas acadêmicas da universidade, os diferenciais que a gente tenta proporcionar para vocês. E a gente tem já toda a programação do evento, a parte da odontologia está muito bacana, a gente vai ter também workshops e mini cursos que vão tratar desde da parte voltada para pesquisa científica, saúde coletiva, regeneração tecidual. A gente vai ter endodontia, a gente vai ter um pouco de dentística, da parte de estética no nosso evento. Então, é um evento que está bastante recheado e, como falei, a gente traz extraoficialmente para vocês aqui a nossa proposta inicial de regulamento de uma das partes ativas de vocês em relação ao nosso evento como um todo, que seria a apresentação dos trabalhos. E isso envolve, na verdade, a disciplina de tópicos integradores de maneira direta, né? Onde a gente vai trabalhar a proposta de produção de um resumo, pelo menos um resumo simples, que também pode ser um resumo expandido, a gente vai ver daqui a pouquinho, e a construção de um artigo ao longo desta semestralidade. Vou pedir desculpa para vocês em relação à parte desse nosso documento, porque alguns a gente vai ter algumas suaves modificações em relação a isso que eu vou estar apresentando para vocês, mas como falei, isso é extraoficial, o oficial deve estar saindo na próxima quarta-feira, mas a gente vai ter modalidades de submissão de trabalhos, tanto na forma de resumo simples, quanto na forma de resumo expandido. Professor, o que é que vale mais do ponto de vista de currículo? Vamos lá. Todos os dois estarão indexados nos anais do evento científico, que é um meio, um veículo que compila todos esses trabalhos e publica de maneira catalogada. É uma publicação que tem poder. Então, serve para o nosso currículo. Quem publicar na forma de resumo expandido, do ponto de vista curricular, pontua um pouco mais do que aquele que pontua e publica via resumo simples. Mas ambos estão ali numa barreira ligeiramente próxima, certo? Qual é o melhor? Resumo expandido. Em relação ao nosso evento, quem submeter trabalhos na forma de resumo, vai lá submeter durante o período de submissão. Quando o trabalho for avaliado pela comissão, vai receber um e-mail dizendo se o trabalho foi aceito ou não, e junto com aquela carta de aceite, vem dizendo o horário em que você vai apresentar esse trabalho. Quem apresenta, professor? O primeiro membro. Vocês vão ver que a gente vai ter um espaço para colocar as pessoas que produziram o trabalho, e o primeiro membro, o primeiro participante que a gente coloca no nome lá do trabalho é aquele que vai ficar responsável pela apresentação. Se você submeter o seu trabalho na forma de resumo simples, quando você for apresentar o trabalho, você vai apresentar o trabalho através de um pôster, de um banner.
certo? Então, pega ali um banner mesmo, confecciona, produz, faz a impressãozinha dele, põe ele debaixo do braço naquele dia e horário. Quem for responsável pela apresentação do evento vai pendurar lá o teu banner e vai fazer essa apresentação para a comissão de avaliação do evento. Quem submeter o trabalho e aprovar o trabalho na categoria resumo expandido, não apresenta apenas via pôster, vai apresentar na modalidade de comunicação oral. O que é isso, turma? É montar uma apresentaçãozinha de slides via PowerPoint, Prezi, qualquer modelo que vocês utilizam, e vai apresentar ali o teu resuminho expandido de 10 a 15 minutos. Aí colocando lá a introdução, a metodologia, vai colocando os resultados e a discussão, pode incrementar com imagens retiradas da internet, devidamente referenciadas, a conclusão, as referências, faz uma apresentação ali similar às que vocês fazem junto aos seminários acadêmicos de vocês. Então, primeiro ponto, se eu submeter como resumo simples e meu trabalho for aprovado, eu apresento através de pôster. Eu vou confeccionar um pôster. Se eu aprovei o meu trabalho na modalidade resumo expandido, a modalidade é comunicação oral, similar a um seminário que a gente apresenta, tá bom? A gente vai submeter isso para um e-mail do evento e em odontologia a gente vai trabalhar com duas linhas de pesquisa. A gente chama de GT, dois grupos de trabalho, dois grupos de estudo. O primeiro grupo é um grupo voltado para a odontologia preventiva e social e vai envolver toda essa parte da humanas, da odontologia, saúde coletiva, toda a parte da ética em pesquisa, da ética odontológica e assim por diante. O outro grupo de estudos está associado à odontologia clínica e aplicada. Então, os trabalhos de endo, de pério, de dentística, de materiais, os trabalhos de escultura dentária, os trabalhos de farmacologia, os trabalhos de cirurgia, de diagnóstico, de radiologia, quaisquer que sejam da área técnica, vão para a área de odontologia clínica e aplicada. Então, vocês vão receber, junto a esse roteiro, quais são os grupos de estudo de cada curso, e aí você vai inscrever. Se o seu trabalho, a gente vai orientar vocês nisso, tá? Se o seu trabalho, turma, é um trabalho clínico, você vai submeter no GT clínico. Se o seu trabalho é mais na área da saúde bucal coletiva, da orientação de higiene oral, da educação e promoção em saúde, você vai para a área de odontologia preventiva e social. Salva o resuminho em PDF, encaminha para o e-mail do evento para apreciação do evento. Como eu falei, cada trabalho aprovado tem um apresentador. Esse apresentador é o primeiro nome que vai lá no resuminho, a gente chama de autor principal. Você pode ser autor principal de até 2 trabalhos. E você pode ser coautor de mais 2 trabalhos. Ou seja, você pode estar presente em pelo menos 4 trabalhos. 2 como apresentador e 2 como coautor. A gente vai ver a possibilidade de subir esses trabalhos como coautor. De repente, colocar 5, alguma coisa desse tipo. Eu já sugeri que fossem colocados pelo menos 5, para dar viés para vocês participarem do máximo de trabalhos possível. Quantidade máxima de participantes por trabalho, aqui a gente já editou, não são 5, são 6 participantes, porque são 5 membros no grupo, né? O autor principal, outros 4 colegas e um professor orientador, tá bom? Aqui o prazo máximo para submissão é 20 de outubro, mas, turma, eu vou dar uma conferida. Como o nosso trabalho ele vai estar associado à nota da disciplina de tópicos integradores, esse trabalho tem que ser enviado, salvo engano, eu vou dar uma conferida, porque eu vou passar hoje, inclusive, os cronogramas de provas de vocês para os professores, eles vão consolidar, e aí eu envio para vocês amanhã, tá bom, Natan? Para você repassar no grupo de turma. Assim que os Beleza. professores me derem esse retorno. Pode falar, Natan. Não, só confirmando mesmo. Certo. Em relação, outra coisa que vocês vão receber hoje, Nathan, hoje à tarde a gente vai atualizar a questão das ligas acadêmicas,
certo? A Liga Acadêmica de Pério. Então, vocês fizeram seleção, fiquem de olho que eu vou conversar com vocês hoje à tarde, só passar algumas informações, na verdade. E o edital de monitoria que sai amanhã, eu vou estar mandando também para Natan, ele vai estar colocando nos grupos de turma de vocês também, tá bom? Então, seguindo aqui, ó, Professor, pode falar. dê uma orientaçãozinha como é esse resumo expandido. Pronto, eu vou chegar lá. Vamos primeiro falar aqui sobre o resumo simples, Natan. Vocês vão receber, ó, um modelo. E aí, o que é que vocês vão fazendo? À medida que você vai construindo o seu trabalho, você vai editando esse modelo. Então, tipo, definir o meu título. Aí você vai colocar lá, centraliza o teu título, coloca tudo em letra maiúscula, coloca em negrito, certo? Formata a página, Natan, ó, a formatação de página aqui, ó. Formatação 3322, 3 para a margem superior e para a margem esquerda, 2 para a margem inferior e para a margem direita. Aquela formatação de página no layout de página lá no Word, tá, turma? Esse resumo, ó, ele vai ser construído basicamente com texto em tamanho 12, com alinhamento justificado, espaçamento simples, tem que botar tudo nessas regrinhas, tudo bem direitinho, com referências na ABNT. Então, se eu utilizei referência, colocar em ordem alfabética, tudo bem direitinho. E detalhe, turma, não pode passar de 250 palavras. Porque se passar, Nathan, de 250 palavras, tá lá 251. Professor, a comissão reprova o trabalho? Reprova. Professor, o meu título, ele não foi em letra maiúscula. A comissão reprova o trabalho? Normalmente reprova. Tá bom? Então, coloca lá o título, letra 12, justificado, tudo bem direitinho. Aí vai colocando os autores. Aí, por exemplo, Natan vai apresentar o trabalho dele. Aí você coloca seu nome primeiro, Natan. Aí coloca o nome dos colegas depois em ordem alfabética. E, por último, coloca o nome do professor orientador, totalizando os 6 membros do grupo. Aí estão vendo essa parte aqui, ó, titulação e filiação. Como vocês, alunos, estão todos na mesma turma e no mesmo período, aí o que é que vocês vão fazer, Nathan? Na sua frente e na frente do nome de cada um dos seus colegas, você coloca um asterisco, você cria uma legenda. Na frente do nome do orientador, você coloca 2 asteriscos. Aí aqui embaixo, você dá um enter, aí coloca asterisco. O que é que esse asterisco significa? Que todos os membros que têm um asterisco são, aí vocês colocam lá, acadêmicos do 6º período do curso de odontologia da Uninassal Mossoró. Então você colocou a titulação e a filiação. O professor, você vai colocar 2 asteriscos. Aí coloca lá, dá um enter, 2 asteriscos, aí coloca a legenda. Se eu for o orientador, por exemplo, mestre José Leonilson Feitosa, professor e coordenador do curso de odontologia da Uninassal Mossoró. Você coloca a titulação maior e a filiação do orientador. Então, com um asterisco para os membros, 2 asteriscos para o professor orientador. Se tiver membros de outros cursos, de outras turmas e assim por diante, vocês vão criando essa legendazinha, sempre colocando 1, 2, 3, 4, 5 asteriscos que sejam. Entendidos? E aí esse resuminho, ó, contendo até 250 palavras, contemplando uma introduçãozinha com um objetivo, a descrição metodológica, os resultados e as considerações finais. Ok? E aí tem um ponto, ó. Todo resumo tem que ter palavras-chave. As palavras-chave, turma, elas são palavras que a gente inicialmente busca de forma aleatória, são palavras que estejam diretamente associadas com o meu trabalho, mas essas palavras-chave, elas têm que estar indexadas nos descritores de saúde da BVS. Eu vou mostrar para vocês agora como que vocês verificam se ela é uma palavra indexada ou não. Só um momento.
Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então vamos lá. Natan está pesquisando sobre diabetes mellitus, a associação do diabetes, o impacto do diabetes mellitus na odontologia em pacientes jovens, em crianças, certo? Aí ele construiu lá o resuminho dele. E aí ele criou as palavras-chave dele. Ele colocou odontologia, diabetes e criança como palavras-chave. Por quê? Porque ele está pesquisando exatamente isso. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se as palavras que ele escolheu, elas estão indexadas no DEX, que são os descritores em saúde. Aí o que é que você faz? Você vai lá no Google, coloca descritores em saúde, dá um enter. Aí aqui, ó, vai aparecer DEX, BVS Salu org. Você vem aqui em DEX, ó, dá um OK. Vem aqui em cima em consulta ao DEX. E aí você vai verificar se as palavras que você escolheu estão indexadas. Se não tiver, você vai ter que buscar uma palavra que é sinônimo delas para poder escolher uma palavra similar. Então, Natan escolheu odontologia como palavra-chave. Ele vem aqui, só um momento. Coloca aqui a busca como odontologia, faz uma consulta. Opa, tá aqui, ó. Apareceu um monte de descritores referentes à odontologia. Aí você vai pesquisar aqui qual é que mais se adequa ao seu trabalho. Odontologia comunitária, assistentes de odontologia, auxiliares de odontologia, unidade hospitalar, recursos humanos, ainda não. Aí vamos passando. Equipe hospitalar. Opa, tem um descritor aqui, ó. O sétimo aqui, ó. Só com odontologia. Então, odontologia pode ser a minha palavra-chave. Aí eu venho aqui agora, nova consulta, vou pesquisar o próximo. Eu estou pesquisando odontologia, diabetes e crianças. Aí eu venho aqui, diabetes, opa, vou para consulta, consulto, e aí apareceram, ó, 13 resultados, 13 potenciais resultados. Aí eu venho aqui, diabetes insípido? Não. Opa, tá aqui meu descritor 2, ó. Diabetes mellitus. Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de botar só diabetes como palavra-chave, eu tenho que colocar igualzinho aqui no Dex, ó. Diabetes mellitus. Então, odontologia é uma palavra, diabetes mellitus é outra, e a próxima palavra que eu vou escolher é crianças. Aí eu venho aqui, crianças. Só um momento, crianças. Dou uma nova consultada aqui. Opa, apareceu criança no singular. Apareceu maus tratos infantis, transtornos, desenvolvimento infantil, criança excepcional, e aí vai indo. Não achei, vamos supor que eu não achei crianças no plural. Aí vocês vão vir para mim e vão dizer assim, professor, estou com dificuldade de encontrar uma palavra-chave. Eu não encontrei, por exemplo, a palavra crianças. Aí eu vou dizer, Nathan, olha lá no Dex, se odontopediatria, que é a odontologia aplicada ao paciente infantil, às crianças, não está lá nos descritores. Aí Nathan vem e coloca odontopediatria. Faz uma consulta e aí, ó, pá, aparece. Aí, ao invés de eu utilizar a palavra crianças, eu vou utilizar uma palavra que é parecida com ela e que está indexada. Então, eu coloco lá odontologia, diabetes mellitus e crianças, perdão, e odontopediatria como minhas palavras-chave. Entenderam, turma? Tranquilo isso? Se não tiver indexado, eu vou procurar
uma palavra indexada para poder realizar a inclusão no meu textinho, tá bom? Essa é a modalidade de resumo simples. Professor, aí é só isso? Na minha primeira unidade eu construí esse resumo? Sim, a gente vai pesquisar, vai montar a metodologia e vai construir o resumo. Esse é o primeiro passo da nossa primeira unidade da nossa disciplina. Quem quiser trabalhar na modalidade de resumo expandido, Natan, e aí agora eu já respondo aquele teu questionamento do início, vai trabalhar um pouquinho mais agora e um pouquinho menos na segunda unidade. Por quê? Porque na segunda unidade nós vamos pegar esse resumo e os artigos que vocês encontraram e vamos construir um artigo de revisão de literatura, certo? E como é que esses artigos normalmente eles são compostos? Por introdução, material e método, por resultados de discussão, por considerações finais e por referências. Aqui não tem a aba de considerações finais, mas a gente vai incluir, tá bom? E por referências. Então, se o artigo vai ter tudo isso, e o meu resumo também vai ter tudo isso, o meu resumo expandido, eu trabalho um pouquinho mais agora, mas quando eu for fazer meu artigo, eu só vou dar uma encorpada nele, aumentar, inchar ele um pouquinho mais, para poder eu tentar a publicação desse artigo num periódico, numa revista, certo? E aí, como que funciona, Natan? A gente vai limitar, creio eu, a 2 laudas, a 2 páginas, o resumo expandido, certo? A gente vai limitar a 2 páginas o resumo expandido, ou de repente em relação a números de caracteres, 2.000 palavras, alguma coisa desse tipo. A gente lançou essas propostas e até quarta-feira a gente vai estar atualizando para vocês. Mas basicamente, Nathan, em 1 página e meia, você resumir ali a introdução, a metodologia, os seus principais resultados, discutir um pouquinho eles e colocar as suas referências, certo? A diferença é que você sai de um texto de 250 palavras para um texto de mais ou menos 2 páginas, mas obedecendo as mesmas regras, colocando palavras-chave, colocando tudo bem direitinho, tá bom? Alguma dúvida ainda em relação a isso? Léo, Oi. o artigo só pode ser feito a partir do resumo expandido, do resumo simples não pode? Pode, Larissa. Pode ficar tranquila que pode. Tá. À medida que você for construindo, você vai ver, por exemplo, que para você fazer o que é que vocês vão fazer, mesmo no resumo simples. Já dica para vocês, não se preocupem com a quantidade de palavras no início. Tente, mesmo quem for fazer resumo simples, tente fazer ali, digamos assim, resumir a ideia de tudo que você quer, contemplar tudo que você quer, sem se preocupar com a quantidade. Quando a gente bater, dizer assim, opa, gostei do meu resumo. Só que aí quando a gente vai olhar na contagem de palavras, sei lá, deu 330. Tem 80 palavras passando aqui. Aí a gente vai buscar sinônimo, vai buscar forma de cortar a palavra, esse tipo de coisa para poder bater as 250. Se preocupem primeiro com a qualidade e com descrever o que você quer. Não se preocupe com a quantidade no início, não. Ou seja, Larissa, muito provavelmente você vai ter uma amostragem do seu texto maior do que o que você precisava para submeter o evento. Então, em cima disso, depois você já começa a trabalhar a construção do artigo, certo? Então, isso aqui, peguei o embalo, vou fazer minha introdução aqui. Vou esticar aqui e já vou fazer minha introdução. Essa minha metodologia, se eu escrever um pouco mais, eu já faço o meu material e método, já faço minha metodologia para o artigo. Porque que é o que a maioria de vocês vão fazer. Vão construir a introdução e a metodologia, e aí os resultados de discussão não, que vai demorar um pouco para vocês avançarem mais no artigo de construção de vocês. Mas introdução, metodologia, vai embora bem rapidinho e sim, a partir da ideia do resuminho de vocês. Pode ficar tranquila que dá para fazer tranquilamente em relação às 2 abordagens, viu, Larissa? Beleza, valeu, Léo. Turma,
Aí chega uma parte legal aqui do nosso evento. Ó. O evento vai abrir inscrição. Eu fiz a minha inscrição e eu participei dos eventos. Eu estive lá, eu assinei folha de presença, eu participei de mini curso, eu apresentei trabalho, ou eu estive lá no dia e horário que meus colegas estavam apresentando os meus trabalhos. Só isso já vai lhe dar um certificado de 20 horas. Ponto. Para cada evento que vocês participarem, mesa redonda, workshop, mini curso, e pode ser de qualquer curso, tá, turma? Se tiver um curso legal lá na psicologia, que você queira assistir, pode se inscrever, que vai ter certificado de 4 horas por evento. Mini curso, workshop, que seja. Qualquer trabalho que vocês apresentam, vocês recebem o certificado referente à participação, à apresentação do trabalho. Na modalidade resumo simples, na modalidade resumo expandido. Então, já vai aí outra forma de vocês terem certificados. 3, no mínimo. E aí tem uma outra coisa ainda. Ó. Se você se inscreveu no evento, Natan, certificado de 20 horas. Se você participou de um minicurso, Natan, você já ganha mais um certificado de 4 horas. Se você apresentou um trabalho, Natan, você já tem o certificado referente à participação, à apresentação do seu trabalho. Só com um, certo? E aí o autor principal recebe o certificado, turma, e aí os coautores e o professor orientador fazem cópia, porque serve para os coautores e para os demais, porque o nome vai estar lá, logicamente, no trabalho, tá? E aí tem um detalhe, Natan, você não vai apresentar o trabalho naquele dia. Quando vocês estiverem apresentando, vai passar uma comissão avaliadora dos trabalhos de vocês. E aí essa comissão vai ver lá você apresentando ou o seu pôster, o seu banner, ou a sua apresentação oral, e ele vai estar com uma fichinha avaliando o seu trabalho e a sua apresentação. As duas coisas contam, mas o seu trabalho conta muito mais do que a sua apresentação, tá bom? E aí ele vai dando nota para os trabalhos do evento. Quando chegar lá no final do evento, turma, os melhores trabalhos serão premiados. E aí você vai ter um certificado referente a melhor trabalho do evento. Então, tipo, ó, se você se inscrever no evento, 20 horas. Se você apresentou um trabalho, certificado referente à apresentação do trabalho. Se o seu trabalho for premiado, você vai receber um certificado que vale muito para o teu currículo. Você vai colocar lá na parte de prêmios e títulos, que é uma menção honrosa como melhor trabalho da primeira semana de iniciação científica da Nação Mossoró na categoria odontologia clínica e aplicada. Menção honrosa sobre trabalho tal na categoria odontologia preventiva e social. Então, tipo, você tem a chance de, no mesmo evento, ter vários certificados que vão enriquecer ainda mais o currículo de vocês. E Ô, todos os... professor, Pode falar, pode falar. uma dúvida. Meu colega, eu não tô como principal autor, tô como coautor, por exemplo, do trabalho. Aí eu vou receber a mesma certificação no caso, se ficar entre esses três. Recebe. O colega No caso, recebe, você todo faz mundo do grupo, cópia. E né? aí você coloca lá no título que o seu trabalho que você participou, ele esteve como o melhor trabalho do evento tal. Pode falar. Sim, sim, sim. Pronto. Tudo que você participar como coautor, você vai fazer cópia para você guardar o certificado e colocar no seu currículo também. Tudo, tá? Eu não vou estar como orientador de vocês. Aí, se o seu trabalho for premiado, Nathan, eu vou anexar a sua premiação no meu. Porque meu nome não está lá, entendeu? Só que aí a pessoa vai ver, o professor Leonilson orientou esse trabalho, que legal. Entende? Sim, sim. E aí, uma coisa boa, turma. Todos os trabalhos serão catalogados e publicados numa base. Porque trabalho, para ter peso, ele tem que ser publicado, certo? Ele tem que ser publicado. Eles serão publicados, na verdade, numa plataforma e
até então a gente não conseguiu veículos de cadastro gratuito nessa plataforma. Ou seja, pode ser que os trabalhos aprovados, a gente tenha que pagar alguma taxa no site para poder indexar o nosso artigo, a nossa publicação lá. Mas isso deve ser algo irrisório, certo? Alguma taxinha irrisória, mas pode ser que seja gerado sim. Por enquanto, as plataformas que a gente conseguiu para poder fazer essa indexação, todas elas estão cobrando um valor por trabalho indexado. Mas vale muito a pena, até porque vai ser muito baixo esse valor, e como falei, trabalho apresentado tem que ser trabalho publicado. Léo, as revistas de publicação, elas têm um certo perfil, né? Tipo, não é todo tema que a gente pode postar numa revista. Isso. O que é que acontece, Larissa? A segunda etapa desse trabalho nosso é construir um artigo. E o que eu vou fazer? Quando vocês estiverem escrevendo o artigo, aí eu vou olhar com vocês e a gente vai escolher um periódico que tenha o perfil do que você está escrevendo, perfeita a sua colocação, que aceite trabalho de revisão de literatura, que é o que a gente está construindo, certo? E de preferência que seja um periódico gratuito, mas tem periódico, revista tem, tá? O Qualis, a qualificação dessa revista, não vai ser um Qualis muito alto, mas para nível de publicação, e principalmente de primeiras publicações em periódicos, vai estar excelente, tá bom? Então, a gente tem que, sim, olhar o perfil, a gente chama isso de escopo, o escopo da revista. Pode falar. O único critério, então, por exemplo, eu fiz um trabalho, apresentei e a banca aprovou. Aí eu já posso publicar, né? E só para ficar claro na minha cabeça. Se for aprovado, eu posso publicar. Ele sendo aprovado, a gente vai publicar nos anais do evento. Isso é um fato. O resumo ou o resumo expandido, certo? Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, vai encorpar e vai tentar publicar ele num periódico científico. Não apenas o resumo, publicar ele completo, o artigo completo, entendeu? Aí já é outra publicação e que vale ainda mais do que essa que a gente está fazendo. Então, tipo assim. Era isso que eu queria saber. A Isso. gente faz, aí vai passar, como você falou, uma banca para examinar a nossa apresentação e nosso trabalho. Aí, quando eles aprovou o trabalho, a gente ainda tem que aperfeiçoar para poder publicar em alguma Revista. Exatamente. Mas a sua simples a aceitação do seu trabalho no evento já lhe vale uma publicação, que é a publicação ou do resumo dele ou do resumo expandido, entendeu? Uma publicação, se o seu trabalho for aprovado no evento, uma publicação você já tem de certeza, certo? Que é o resumo, publicar o resumo ou publicar o resumo expandido. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente não vai construir o artigo? Aí a gente vai pesquisar um periódico com o perfil e que receba a revisão de literatura. A gente vai pegar esse artigo e não vai mais trabalhar o resumo, vai trabalhar ele todinho e vamos enviar para essa revista para poder ser publicado também. Aí quando você for colocar no Lattes, por exemplo, Ivana, você vai anexar lá, por exemplo, resumos publicados em anais de eventos. Resumos simples. Aí vai colocar lá os trabalhos que você apresentou na sua graduação todinha ou na pós-graduação. Aí, resumos publicados em anais de eventos. Resumo expandido. Aí vai colocar lá também. Aí lá no mesmo Lattes tem assim, artigos completos publicados em revistas científicas. Aí você vai colocar os artigos completos publicados. São modalidades diferentes. Quem vai valer mais? O artigo completo publicado na revista. Entendeu? Então, tipo, a gente consegue, numa mesma linha, enriquecer o currículo de vocês de várias maneiras, tá? Então, é uma oportunidade muito bacana da gente encabeçar aí e, de repente, começar a criar gosto pela produção científica, tá bom? Mais alguma dúvida, turma? Tranquilo. Deixa eu fechar aqui a nossa apresentação. Professor, Pode falar.
Aí essa taxa, se for, no caso, gerada, vai ser repassada para os alunos que for publicar ou a faculdade vai se encaminhar de se arcar? Não, nesse caso a gente vai ter que repassar para os membros do grupo, certo? Porque nesse caso aí, Nathan, imagine que só a odontologia deve ter, sei lá, 100 trabalhos, entende? Então iria, mas deve ser um valor, por enquanto, o que a gente observou é um valor irrisório em relação a trabalho. Quem já viu alguns eventos científicos, a gente publicou um com as meninas, Alicia, Fernanda, Maria Fernanda, Iane, e a gente publicou com as meninas do Noturno também, Rose, esposa do seu Adeildon, e teve outro que a gente publicou dos colegas, não me recordo, num evento online. Aí, tipo, esse já cobrava no ato da inscrição, não era nem da aprovação. Então, tipo, se o seu trabalho ia ser aprovado ou não, ele já cobrava uma taxa referente à provável publicação do trabalho. Eu não lembro quanto que as meninas chegaram a pagar pela inscrição. Não lembro se foi R$ 15, alguma coisa assim. Mas, nesse caso, o valor é para o trabalho, tá, Nathan? Não é tipo assim, se tem 6 pessoas no seu grupo, cada um vai pagar essa taxa, não. É uma taxa dividida para todo mundo, entendeu? Sim. Entendeu? Pessoal, basicamente era isso. A gente está finalizando também, junto aos professores, os cronogramas e as rotinas de atendimento clínico para poder sentar e passar tudo bem direitinho. Quando tiver tudo ok, eu queria muito que essa semana a gente esteja, Natan, para no final da semana eu sentar com você, sentar com a Amanda e com o Pedro no noturno, para a gente alinhar todos os pontos bem direitinho em relação a isso, para você já repassar para os meninos, já com cronogramas, com como que vai funcionar tudo bem direitinho, incluindo, inclusive, a questão de algumas atividades de laboratório, na própria endodontia, na própria prótese, certo? Tem aquelas atividades de laboratório ainda com o professor Ricardo referente à parte de resinas, certo? Então, eu quero muito que a gente já consiga estar com tudo isso alinhado junto aos professores até o final de semana, e aí eu repasso isso para vocês, tá bom? Ok. Pessoal, vou estar finalizando aqui a nossa gravação,